para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE, como sempre, trazendo muita informação e coisa boa para você que nos acompanha. Desde já você é nosso convidado todo especial a fazer parte aqui do nosso bate-papo. Hoje com um assunto muito interessante, de interesse às mães, às famílias, vamos falar sim das nossas crianças. E hoje nós vamos falar quando o início se torna um obstáculo na rotina das crianças. Então se liga, papai e mamãe, que esse assunto é muito interessante. Eu estou aqui com a psicopedagoga Angra Rocha, que vai dar esclarecimentos, sugestões, dicas e muita informação para a gente. Seja muito bem-vinda, Angra, ao Entrevistas DPE. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. A gente que agradece desde já você ter disponibilizado aí seu tempo para estar aqui com a gente, somando, trazendo todas essas informações para falar de um assunto muito importante que são as nossas crianças, né? Então, vamos começar. Eu gostaria de perguntar para você, muitas vezes, quando uma criança ela demora a começar uma atividade, né? O comportamento, ele é interpretado como preguiça ou desinteresse na prática. O que pode estar por trás dessa dificuldade inicial? Então, vamos lá. O assunto é complicado, ele é extenso, mas a gente tem muito aqui hoje a aprender e a contribuir um com o outro, né? Então, vamos lá. Pode estar relacionado a vários aspectos. Muitos aspectos podem acontecer para que isso aconteça na vida da criança. Imaturidade, né? Pode ser das coisas mais simples às mais complexas. Por exemplo, ele está com sono, cansado. Chega ali em casa, ele está cansado, ficou muito tempo na tela no dia anterior. Né? Então, ele também não tem maturidade ainda. Ele não tem organização, né, das funções executivas. Então, ele acaba tendo esse déficit para começar as atividades. E assim, a gente não pode deixar de falar nesse assunto nas questões de tela, né? O excesso de telas está tomando muito tempo da criança. A gente vê aí estampado na TV, nas redes sociais, o quão isso está sendo prejudicial no dia a dia. E quando se fala, os pais têm que dar limite e controle ao uso de telas, mas isso muitas vezes foge um pouco do controle. O que fazer nessas situações, quando o pai e a mãe têm uma vida corrida, uma rotina de trabalho intensa? Eu sou o tipo de profissional que eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, demonizo. Eu não demonizo as telas. Eu acho que a gente pode usar a tela de forma inteligente, ao nosso favor. Então, assim, uma rotina bem estabelecida com a criança. Né? Eu crio um quadro de rotina onde naquela dia ele pode ter uma hora de tela. Vamos lá. Então, assim, a criança fica motivada, aí eu tenho 1 hora de tela. Então, nesse restante do tempo, o que eu posso fazer, né? Então, e aí a mãe pode criar uma rotina para que essa criança não fique tão ansiosa também, porque é outro assunto, que é a ansiedade, uma coisa puxa a outra. Né? Como eu falei anteriormente, além da imaturidade, do cansaço, né, que vem acometendo isso, tem também os transtornos, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TEA, né, o TDAH. Então, assim, a gente precisa muito entender o contexto familiar, entender o contexto da escola, para que a gente possa fazer uma avaliação, né, integral e entender o que está acontecendo com a criança, né, se é muito uso de tela, se é sono, se é fome. Quando os meus clientes chegam, né, na clínica que eu atendo, e o pai vem com várias queixas, eu digo, vamos começar pelo exame de vista? Né? Então, assim, às vezes é uma coisa simples. Então, por que ele não começa uma atividade? Por que ele não tem essa evolução? Vamos começar pelo mais simples. Às vezes não é nem um transtorno. É um exame de vista que não está em dia. Você de cara. Que bom! Olha, outra coisa assim, muito importante, os estudos da psicologia, né, do desenvolvimento, eles mostram aí o medo de errar também, né? Pode paralisar a criança antes mesmo dela tentar. Como é que esse medo ele se manifesta no dia a dia escolar? No dia a dia escolar, né? Como é que acontece ali naquele ambiente cheio de gente, cheio de estímulo? A criança, muitas das vezes, ela evita responder, ela evita participar da aula, então ela tem medo. E ela está sempre procurando alguma validação. O que eu posso fazer? Então, assim, eu tenho medo do erro, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de falhar. Então, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Né? E aí, muitas das vezes, vai passando despercebido aquela criança ali e o desenvolvimento dela não está evoluindo de jeito nenhum, por causa dessas outras coisas faladas anteriormente. Às vezes uma criança ela se sente insegura
por ver outros se desenvolverem mais do que elas. E aí eles ficam com medo ali de falar alguma coisa que conseguiu fazer, tipo de atividade. Exato. E de repente, não, nossa, eu não consegui, o coleguinha sabe mais do que eu. E aí começa a comparação. Exatamente, né? as comparações. O meu filho uma vez chegou em casa e disse assim, nossa, eu não consegui fazer atividade, o meu amigo fez tão legal e tal. Eu disse, você tem capacidade. Exato. Você tem capacidade de fazer, sim. Só que cada um tem seu tempo. Mas não que você seja menos inteligente do que seu amigo. Você tem seu potencial, tem sua capacidade. Fui no rumo certo? Certo, certíssimo. E assim, sempre de forma positiva, né? Sim, sempre claro. mostrando que, colocando ele pra cima, aumentando a autoestima. Porque qual é o problema dessas crianças aqui da atualidade? Elas têm muita baixa autoestima. Baixa autoestima mesmo. Então a gente tem que trabalhar muito com um reforço positivo. Você consegue, né? E não é focar no problema, é incentivar, focar né? na solução. O que eu posso fazer para te ajudar, para melhorar, né? Então, por isso que eu digo, a avaliação psicopedagógica, ela é importante. Porque quando a gente vai perceber o que está acontecendo, às vezes é uma coisa muito grande, às vezes não é. É um exame de vista, por exemplo, de audição, que a criança precisa para se desenvolver mais. Por isso é tão importante a ajuda de um profissional, porque você já tem toda uma técnica, né? Todo um preparo e também experiência. Lógico que nós pais somos ali o início de tudo, a gente está convivendo dia a dia, mas tem coisas que o professor, dentro de sala de aula, ele tem muito mais percepção. Sim. Às vezes ele percebe coisas que a gente não percebe, né? Principalmente porque ele tem todas essas técnicas, esse trabalho profissional super admirável. E a gente fala que é aquele olhar clínico, né? Exatamente. Que, assim, a gente o professor ele é de tudo um pouco. Exatamente. A gente tem aquela... É porque eu também sou da prefeitura, então, assim, de manhã e à tarde na clínica, então a gente tem esse olhar clínico amplo, né? Exatamente. A gente não é que a gente compara, mas alguns marcos do desenvolvimento tá ali saindo do... E aí a gente começa a dizer, não, vamos chamar esse pai para uma conversa, para, né, falar o que pode melhorar na vida da criança, e a gente tá sempre atento, o professor tá sempre atento. Uma vasta experiência, né? E assim, em consultório e na escola, é comum você ouvir a criança saber fazer, mas ela não começa, e o que esse tipo de queixa costuma revelar? O que a gente tem que estar muito atento é que, por exemplo, na alfabetização e outros processos mais evoluídos, ele precisa de habilidades primordiais lá do início. Então, vamos lá, se ele não está conseguindo, o que eu tenho que ver aqui no consultório e na escola? As habilidades básicas, o que precede essa habilidade de desenvolvimento. E muitas das vezes está nas funções executivas. A criança não tem flexibilidade de pensamento, ela não tem imaginação, ela tem uma curta memória, ela não retém informação. Então, isso tudo se revela. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal, fora aqui das nossas, mas eu gostaria de saber de você, como profissional, e eu como mãe de 3 meninos já, você acha que toda essa questão também trabalhada do início em casa, com atividades de casa, lógico, a gente tem que saber discernir o que você vai dar para sua criança fazer, não sobrecarregar, também não deixar ele ali só na sua dependência. Né? Você acha que isso pode ajudar no desenvolver para a vida? Pode, com certeza. Pode desenvolver muita coisa. Porque, assim, da criação de um filho para o outro, cada um é uma experiência diferente também. Experiência diferente, formas de aprendizagem diferente. Sim. Né? Porque uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é que a criança tem o seu tempo. Não, criança, e a gente brinca aí no mundo da psicopedagogia que quem tem tempo é relógio. A gente tem ritmo e marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem que ficar atento. Então, por exemplo, né, de 2 a 3 anos, quantas palavras a criança tem que falar? Né? Como é que eu posso desenvolver? Então, assim, o que eu posso estimular ela em casa? Você está falando das atividades, né? Então, tem que ter muito cuidado com que atividade você está estimulando. Porque muitas das vezes o pai se preocupa se a criança sabe ler e tal, mas nem está na idade. Vamos estar lá na idade de amarrar o cadastro, de montar bloco, né? Porque, assim, as habilidades básicas, ela vem lá, a concentração, a memória, né? Saber lidar com a frustração. Então, isso tudo pode ser trabalhado em casa, né? O não também é importante, que a gente fala na frustração. Exato. Então, assim, faz parte. Então, muitas das vezes o pai foca, vou fazer desenho e caligrafia para a criança. E as outras habilidades? Foi trabalhado? A frustração. Outro vai ser um pai que chega no restaurante com a criança quebra tudo. Não, a gente começa das habilidades básicas. E aí depois, dependendo da maturidade do desenvolvimento, não tem problema nenhum, desenho, uma caligrafia, que tem alguns pais que gostam, né? Eu já sou um pouquinho mais moderna nesse sentido. Mas, assim, os pais, demais. Quando o pai e a escola se juntam, é só sucesso, não tem erro. Mas, assim, é saber respeitar as faixas etárias e o desenvolvimento, para que, às vezes, ele não se sobrecarregue e não fique, vamos dizer assim,
no vulgar, com ranço ou da escola ou da clínica, porque acontece. Verdade, porque assim, o pai vem com toda a informação ali do seu filho e a profissional vem com todo o seu conhecimento. É como você disse, quando os dois caminham juntos, super funciona, né? Certo. Funciona muito. E isso é muito importante, mas eu gostaria de saber de você. O que, por exemplo, as crianças que estão ali nessa faixa etária do 9 até os 12 anos, a pré-adolescência, tá? Numa fase a gente, como pai, chama mesmo a preguiça. Mas a gente quer incentivar, quer dar alguma coisa para fazer. Por quê? O que a gente pensa? A gente não vai estar aqui o resto da vida. Exato. A gente cria filho para o mundo. Tem que deixar ele adquirir aí independência. Eu me lembro que no meu tempo, a minha mãe me passava muitas responsabilidades, até onde eu podia ir. E isso me preparou uma mulher que sabe lutar pela vida, que sabe, que tem independência, autonomia. E eu quero muito passar isso para os meus filhos. O que você acha que os pais hoje devem fazer? As crianças estão muito na tela. Sim, a gente deve fazer um bom uso, né? Ter sabedoria de direcionar aquilo ali também. Mas quanto casa físico, o que a gente pode estar fazendo no dia a dia? Certo. Então, assim, geralmente, né, as crianças gostam muito da tela. O que eu sempre falo em consultório, assim, inclua ele nas atividades. Veja o que ele gosta. Você tem que conhecer seu filho, né? Ver o que ele gosta. Ele gosta de assistir muita coisa de culinária. Encaixa ele numa atividade. Vamos fazer um bolo comigo. Ou você é responsável por separar... Eu digo assim, dos 5 aos 10 lá. Você é responsável... Vamos trabalhar as cores lá, quando a gente começa dos 4, né? Coloca ele para separar as roupas por cores. Você trabalha a cor, você trabalha a autonomia. E aí vai indo para outras idades. Você trabalha tudo isso com a criança. Aí você acha, é só separar a roupa. Não é só separar a roupa, você tá trabalhando as cores. Eu digo dos pequenininhos. Separar a roupa. Você tá trabalhando o movimento de pinça, que ele vai pegar na roupinha, vai separar. Então, tudo isso fortalece o tônus muscular da criança. Então, olha só, quando a gente, né, coloca isso. Então, vamos limpar o quintal aqui comigo. Você segura o saco aqui, você não precisa, né? A criança, dependendo, não precisa esforçar tanto o pai. E aí, você vai tendo um diálogo com seu filho. Como é que foi o dia e tal? Então, assim, tem muito adolescente se fechando. Tornar prazeroso, né? Porque, diga-se de passagem, a atividade doméstica, ela é cruel. Mas se tiver os dois ali, ele vai criar memórias afetivas. Que eu tenho falado que hoje os pais têm dinheiro para tudo. Para as terapias, né? Para natação. E o que está mais caro no mercado são as memórias afetivas. Olha, quando a gente... Eu vou te falar uma coisa, posso ficar aqui à vontade. Fique à vontade. Tu chega... não sei se sua mãe ainda é viva, mas, por exemplo, sábado é o dia de eu almoçar na casa da minha mãe. Quando eu chego no portão que eu abro, que eu sinto o cheiro da comida dela, eu me lembro da infância, ela sempre fazendo as melhores comidas. Ai, que lindo. Que memória essas crianças estão tendo hoje? Olha que questão você né? levantou que memória, agora, né? Para as pessoas pararem e refletir sobre essa questão. E é coisa simples. E agora quem está escutando vai, poxa, é verdade, um perfume, a comida da minha mãe, uma palavra. Exatamente. Então, assim, tem gente que acha que o momento com o filho é dinheiro. Não é dinheiro. Não é, É realmente. tempo de qualidade. Nossa, você tocou num ponto crucial e importantíssimo. Tempo de qualidade é o que as crianças têm mais pedido. Eu tenho vários clientes, vários pacientes, né? Então, assim, eles falam, tia, eu sinto saudade desse tempo. Eles falam. E às vezes não custa nem R$1. Olha, que maravilha. Lembrar dessas questões aí é super importante. Isso faz também a gente, como adulto, até voltar a resgatar isso para a vida da gente, resgatar isso para os filhos da gente, né? Essas memórias afetivas que são tão importantes. E eu, graças a Deus, tenho muitas, viu? Olha, eu também tenho muitas memórias. Meus pais são bem novos ainda, né? Minha mãe fez 50 anos agora. Ai, que coisa boa. Então, são bem novos. Então, assim, a gente está sempre fazendo essas memórias, seja na alimentação, na comida, ou uma sobremesa, a gente está sempre lembrando de alguma coisa, uma música. Então, é interessante esse momento com seu filho. Não precisa ser todo dia, mas reserva um dia na semana. Porque aí, se você tem esse tempo para ele, ele vai sentir prazer de estar com você. Se ele tem prazer de ficar com você, ele vai fazer as atividades com menos briga com você, vai te ajudar nas atividades domésticas, né? Começa com coisas simples. Me ajuda a segurar esse saco aqui de lixo, me ajuda a separar as roupas. Aí você vai trabalhando várias habilidades. E assim a criança vai evoluindo e vai te tendo presente. Porque a coisa mais cara que está tendo é memória afetiva e tempo. É isso que a gente tem que buscar, trazer de volta isso para nossas vidas e os filhos, né? Olha que interessante, eu tomei como lição, viu, agora. Que coisa boa. Tornar interessante para não ser uma coisa chata. Porque hoje é difícil, né? É difícil. Tem muita coisa, tem muita informação para chamar a atenção deles. Exatamente, coisa prazerosa. Prazerosa. Então, assim, se você só pede para ele fazer de qualquer jeito, fica brigando, não tem prazer nisso. O prazer é você estar junto com ele. Exatamente. Né? Nossa, que ponto crucial você tocou. E assim, lembrar que tudo bem cometer erros.
Se cair, ele fazendo o bolo, sujar tudo bem cometer erros. Tudo bem, a gente limpa. Exatamente. Não é o fim do mundo. Exatamente. Não fazer um bicho de 7 cabeças, não fazer. né? Para não deixar a criança ali com medo. E muitos pais também, eles relatam que o bloqueio, ele aparece principalmente aí em atividades escolares. No momento as crianças estão de férias, né? Mas vamos lá voltar para toda a rotina de novo. O que diferencia o início das tarefas acadêmicas de outras brincadeiras? Essa é boa. Imagina comigo. A atividade. Tu já pensa o quê? Ai, meu Deus, vão me dar uma nota, a avaliação. Ai, meu Deus, tem alguém me observando. Ai, isso aqui é chato demais. Eu não posso nem ser eu, não posso nem virar. Então, assim, a criança não é ela, vamos dizer assim, veste um personagem da seriedade, eu tenho que ficar séria, né? Na hora da brincadeira, não. Ela pode errar, ela pode ser flexível, né? Ela pode criar, ter imaginação. E já na hora da atividade é uma coisa mais séria. Então, assim, ele fica com medo de errar. Então, o medo de errar, o medo de falhar. E o olhar do adulto, tem alguém olhando, tem algum adulto que vai me avaliar. Tem esse bloqueio, muitas das vezes, né? Ansiedade também é uma das coisas que causa esse bloqueio e assim por diante. Já aconteceu em época de prova, o meu dizer assim, nossa, eu não posso errar, eu tenho que passar não sei o quê, porque eu também cobro, mas eu tento não ser ali excessiva demais. Aí eu falei, o que acontece? Você vai todo dia para a escola? Vou. Então, você está ali treinando todo dia. Para quê? Para justamente quando chegar nesse dia, você se sair bem melhor. Você pode errar. A gente aprende errando. E é normal. Eu sempre falo isso. Tudo bem cometer erros, né? Isso, mas aí no dia da prova você tem que puxar mais. Olha, não brincar durante a semana. Porque é esse conhecimento que você está aprendendo durante a semana que você vai levar lá para o dia da provinha. Então, você tem o quê? Você tem o recreio para você brincar com seus amigos, para conversar. Então, hora séria, hora séria. E aí eu acho, batendo nessa tecla, sempre, sempre. Mas, assim, é normal dos pais cobrarem. É normal, né, da grande maioria do pai comparar o filho com o outro, né? Só que isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque a criança também, ela começa a se comparar. E se ela se compara, aí vem a ansiedade, né? Nossa, meu primo sabe mais. Minha mãe disse que ele já sabe ler, eu não sei. Então, assim, isso vai causando um bloqueio grande. Eu me lembro que quando eu era criança também, a minha única irmã, fez uma comparação. Nossa, filha de fulano tá fazendo tal faculdade não sei o quê, botou ela lá em cima. E aquilo me machucou de uma tal maneira, como se ela estivesse me diminuindo. E aquilo, nossa, ficou para sempre no meu pensamento. E hoje a gente pode pensar que dessa forma fica nos filhos da gente também, se ele ouvir esse tipo de comparação. Então eu procuro muito não comparar. A palavra tem poder, né? E ela vai ficando enraizada, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Isso vai acabando a autoestima da pessoa. Por isso que é tão necessário a gente usar as palavras corretas com o nosso filho, porque ou você vai ter uma pessoa de sucesso, ou dependendo das palavras, ele vai bloquear, a ansiedade vai vir. Então, toda vez que ele for fazer uma avaliação, ele vai dizer assim, se eu chegar em casa, né, ela vai explodir comigo. Então, assim, ele tem que saber que ele tem um lar acolhedor. Ela viu que eu me esforcei, eu estou me esforçando, eu vou tentar tirar o máximo aqui. Mas se eu não conseguir, eu sei que ela vai me acolher e vai me ajudar. Então, é isso que tem que passar para a criança. Rede de apoio. Rede de apoio. Ele tem que saber que ele tem a responsabilidade, isso ninguém tira dele, mas que se ele errar, mesmo tentando, ele não vai sofrer nenhum tipo de violência psicológica, né, nem física, e vai chegar e vai ter um ambiente acolhedor para ele. E aí a gente tem que, né, colocando a responsabilidade, não tira a responsabilidade, nem ser permissivo. Claro. Né? Tem que saber a diferença para que ele entenda também que ele tem responsabilidades, mas que não é uma nota que vai definir ele também. Então, assim, ele começa a tirar esse bloqueio. Nossa, eu tenho um apoio em casa. Eu vou tentar de tudo para eu ser orgulho. Mas se eu não conseguir, depois eu recupero, estudo mais e assim eu vou me esforçando. Porque muitas das vezes uma nota, o pai acha que definiu o filho, e aí a criança, pronto. Você lembra dessa comparação? Né? Sim, essa comparação me machucou por muito tempo, me bloqueou por muito tempo. E assim, quando você é uma pessoa resiliente, que você consegue se sobressair daquilo ali, daquela comparação que você foi feito, bacana. E quem não consegue se sair disso, que leva isso para uma vida inteira. Para uma vida inteira. E ela fica se comparando no trabalho, nos concursos, em tudo. Exatamente. Porque assim, conseguir passar por isso tudo... Consegui, mas eu não esqueci nunca, e foi uma coisa lá da infância, entendeu? Agora você lembra, aí eu fico pensando, eu não vou fazer isso com meu filho, com os meus filhos, né? Jamais, de forma alguma, e que sirva para os pais que estão aí
nos acompanhando, não faça comparações, né? Ai, fulaninho sabe ler, já está lendo, fulaninho só tira notas altas. Você pode estar bloqueando o seu filho, a sua filha. Então, assim, só incentive, né? Exato. Incentive, e assim, né? Eu digo para os pais das minhas crianças, olha só, a tia Angra dá amor e limite na mesma proporção. Então, assim, quando for a hora do não, é o não. Quando for a hora de acolher, brigar por eles. De vez em quando eu estou nas escolas brigando pelas minhas crianças, né? Que são crianças laudadas, que precisam que a lei seja colocada em vigência para elas. Tem algumas escolas que são, né? Um pouco resistentes quanto a isso, né? Ainda estão galgando nesse processo de conhecer a educação especial, que é a minha área. A gente ainda tem muito a aprender. Exato. A gente ainda está a passos lentos em relação às nossas... Inclusive, nós temos um podcast aqui, Conversas Inclusivas. Ai, que legal. Vou convidar você para participar também. Ai, meu Deus, eu venho. Eu estou gostando. Agora, sim, deixa eu te perguntar, Angra. Quando uma criança ela evita começar uma atividade, isso sempre indica um problema ou pode ser aí uma parte do desenvolvimento esperado? Pode ser as duas coisas, né? A gente tem que ter muita cautela nesse momento. Eu sempre falo, você vai chegar para o pai e dizer, o seu filho não está entendendo nada, ele tá, né? Ele é o último da turma. Então, como é que um pai se sente? Então, pode ser as duas coisas, né? A parte do desenvolvimento ou desinteresse. Mas a gente não pode fechar, bater como é que se diz? Fechar isso como verdade. Então, eu sempre falo, por isso que é tão importante as avaliações psicológicas, psicopedagógicas, para entender o que está acontecendo. Porque a gente sabe diferenciar. Tem criança que ele não se interessa de jeito nenhum, diz, eu já sei, não estou nem aí, isso aí eu já sei, não me interessa. E tem criança que você vê que ele dá o sangue, ele quer aprender, quer tudo, e não consegue. Então, a gente também consegue diferenciar isso. Ele está tentando aprender, você diz, nossa, ele está se esforçando, mas ele não está conseguindo. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que chamar esse pai, essa mãe? E as escolas têm que ter muita responsabilidade. Ninguém no mundo está preparado para receber um laudo de um filho, ninguém. E ninguém. Você tem, né, esse ninguém lugar mesmo. De fala. Exatamente, é assim, a gente como uma família típica, a gente sempre está esperando ali tudo dito normal. Quando você recebe um laudo, por mais que você seja uma pessoa preparada, digamos que conheça sobre o assunto, um pouquinho sobre o assunto, que a gente passa a conhecer muito mais quando você vivencia, isso é de fato. Mas assim, quando você recebe ali a notícia de que o teu filho tem autismo, né, grau tal, você entra em pânico. Eu entrei em pânico por duas coisas. Será que eu vou ter atendimento adequado? Como é que a sociedade em nossa volta? Foi aí que vamos ali para essa batalha de atendimentos, de como saber lidar com a população em volta. Isso machucou por muito tempo e você vai ali se acostumando e aprendendo a lidar no dia a dia. Você tanto vai aprendendo com o seu filho, você vai aprendendo a lidar no dia a dia os lugares onde cabem vocês. Mas a gente sabe que, por direito, a gente deve estar em todo lugar. Eu só respeito os limites dele. Exato, é isso que eu ia dizer. Tem que respeitar, é exatamente isso. E saber que eles podem sim ouvir o não, quando, né? Sim, claro. E eles têm, né? Eles escutam as vozes de comando. Qual é o nível de suporte dos teus filhos? Eu tenho nível suporte 1 e o outro nível suporte 2. Isso. Quando eu pergunto assim, é para deixar claro assim para os pais que não existe autismo leve. Não existe. Todos os suportes de autismo têm prejuízos. Na comunicação, na interação, né? Na seletividade alimentar, e aí começa. Quando as crianças têm hipersensibilidade auditiva, né? Exatamente. Quando você se encontra em determinados grupos de pessoas que não respeitam ali, por mais que você esteja falando, por mais que você esteja reivindicando, é difícil. Se bem que hoje os nossos governantes, por um lado, já amenizaram em questões de fogos de final de ano. Isso. Aí faz-se a queima de fogo silencioso, tanto Estado como Prefeitura. Sim. E o que é que acontece? A população vem, né? Tem muita gente que só se mobiliza, se sensibiliza quando tem um em casa. E é aí a parte onde a gente tem que sempre estar mostrando e batendo assim como se desse murro em ponta de faca. Exatamente. Dizendo que as pessoas têm que ter empatia, têm que ter respeito. E assim, quando a gente realmente tem uma criança com
transtorno, deficiência na família, a gente é muito mais sensível, a gente tem um olhar. Olha, aquela criança, às vezes a família, Exato. tu já viu na tua família, sim. aquele ali mas eu não posso falar nada, porque o pai não aceita, né? Exato, então, tem muitas das muito. vezes, começa por aí. Então, assim, quando você tem uma criança na sua família, você veste a roupa mesmo e quer brigar, né? Eu tenho uma irmã deficiente visual, né? O grau do óculos dela é bem, né, bem avançado, assim, mas isso nunca paralisou ela. Então, assim, a gente nunca deixou ela viver numa bolha, né? E, assim, vamos lá, Sara. A gente não pode ser capacitista, não né? pode ser duvidar deles, da capacidade deles. Eles têm ali sua capacidade dentro dos seus limites e a gente deve respeitar e incentivar. Exatamente. Né? E assim, e lutar por aquilo que é certo, né? Claro. Sempre estar lutando por aquilo que é certo. Desde a inclusão na escola, desde o desenvolvimento, de qual profissional eu preciso para me ajudar aqui. Aí né? vamos trazer Sara aqui no Conversas Inclusivas. A Sara é psicóloga. Maravilhosa. Ela é psicóloga. Não, você vai trazer ela aqui com a gente. Pronto. Viu, Sara? Ela deve... Tá super ela convidada, maravilhosa. Ela é psicóloga. Muito Agora, boa. outro assunto que, depois da pandemia, isso veio muito nos adultos, a gente se descobrir e também discernir o que é a ansiedade. Antigamente, as pessoas falavam muito ansiedade é frescura. Até eu tinha desconhecimento sobre a ansiedade. Eu achava que era uma pessoa agitada que queria resolver tudo ao mesmo tempo. Que nada. Foi aí que caiu por terra que eu tive dessa ansiedade na pandemia, porque o medo excessivo dos meus filhos pegarem o Covid. O medo foi tão grande, foi maior do que a minha pessoa e me adoeceu. E aí, o que aconteceu? Hoje a gente vê até as crianças, isso não é só mais coisa de adulto, até as crianças também elas estão com ansiedade, né? O infantil ele tem aparecido aí cada vez mais cedo, e de que forma ela pode ser, a gente pode intervir diretamente no início das atividades isso? Quando é que eu vou perceber, né? Tem criança, por exemplo, que ela vê ali a questão, ela quer fazer logo, por impulsividade, pela ansiedade termina logo. Ou a ansiedade vai paralisar a criança. Então, aí é tão importante essa intervenção que você falou, né? Do professor reconhecer isso, o pai reconhecer isso, os profissionais que rodeiam essa criança de conhecer isso e montar estratégias de respiração, calma, você vai conseguir, tenta de novo. Porque essa criança que tem ansiedade, ela apaga, ela escreve, ela apaga, entendeu? Ela diz, eu não vou conseguir. É o que ela mais diz, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Né? Então, é tão importante esse reforço positivo desde a infância, né? Desde a primeira infância, que a nossa cidade fala muito da primeira infância, e isso é muito bom. Né? A gente já caminhou muito em relação a isso. E a ansiedade é uma coisa que a gente tem que estar muito prestando atenção, que às vezes ela está acontecendo do seu lado, mas às vezes ela é silenciosa. E às vezes não. Às vezes ela se desenvolve de várias formas, né? Assim, ela tá ali no quietinho, a criança tá com as mãozinhas geladas. Eu já tive criança assim. A gente vê criança com ansiedade, que às vezes também essa ansiedade, ela não é uma ansiedade comum, né? Você pode ficar atenta ali, foi assim que começou. Quando o meu do meio, filho do meio, estava em fase de acompanhamento ali com os tratamentos que ele necessitava, tudo pelo SUS, né? Que demora mais um pouco. Exatamente, mas eu tive a sorte, graças a Deus, de na época conseguir vaga para ele, e tudo que assim pôde na época ser proporcionado, a gente ficou 15 anos em atendimento, graças a Deus. E nesse meio termo, na época nós tínhamos uma psiquiatra, que era a doutora Thaís, linda, maravilhosa. Eu falei, doutora, André, que é o meu mais novo, está copiando as coisas do Fábio. Ela disse, não existe isso do copiar, vamos colocar ele em investigação também. Foi o período que o menor entrou em investigação. E aí, foi descartado. Não, ele não está em vida escolar e não está convivendo com outras crianças. Primeiro, o sinal que eu percebi, atraso na fala. 4 anos, ele não falava praticamente nada. Eu disse, nossa, e um nervoso excessivo fora do comum. E aí eu disse, não, tem que ver isso. Aí descartaram. Eu ainda, como mãe, que ali convivo, muito ainda, como é que eu te digo, camuflado, né? Não estava muito perceptível por ser muito leve. Né? No outro não, estava bem visual mesmo. E aí eu disse, nossa, e agora, gente? E aí deixei o tempo passar, e levando o outro para as terapias, para os atendimentos e tal, deixando o tempo passar. Agora ele está com 11 anos. E agora eu, como mãe, eu tenho certeza que ele não é laudado, mas eu tenho certeza. Por quê? Por já ter outro, não sou profissional. Mas a gente, o nosso olhar clínico, ele vai se apurando. Então, você tem a convivência com um.
né? E a gente, da psicopedagogia, né? Os psicólogos, a gente diz assim, onde tem um autista, tem mais autista. Então, é a mãe, o pai, o avô ali, um tio próximo, que a gente tem que investigar. E, geralmente, assim, começa investigando um. Eu já tô pensando até do mais velho também. A gente começa investigando um, depois já tá todo mundo sendo investigado na família. Exatamente. E, assim, não é vergonhoso o pai que já tem 50 e descobrir, não. Outro dia eu tava vendo uma reportagem de um juiz federal que ele nunca tinha se entendido porque que ele não gostava muito de gente. Exato. Essas coisas de estar perto desse contato. E, assim, outra coisa que a gente... Vou aproveitar rapidinho e dizer, assim... Inteligência não é característica para definir autismo. E eu falo isso com propriedade. Eles são inteligentes. Aí ele é muito inteligente para ser autista? Não, gente. Eles são inteligentes. Né? Se ele não tiver uma severa deficiência intelectual ou algum outro transtorno que impeça uma comorbidade, você tem que... Ele é muito inteligente para ser autista. Não, gente, eles são extremamente inteligentes. Eles são extremamente então, inteligentes. Então, isso não é parâmetro. Então, assim, incrível. vamos por outras características. Se não é em determinadas coisas, é em outras. E você acaba percebendo ali quem convive, né? Eles têm hiperfoco, né? Exatamente. Ou tem uns que gostam de coisa que gira, aí passa o dia olhando a máquina, o Meu. ventilador. Então, outros têm... hiperfoco em navios. Eu conheci um de 14 anos que ele desenha todos os navios que já naufragaram. Que coisa então, eu amo esse mundo, eu amo interessante. demais esse mundo. Então, assim, eles gostam. Outros, o hiperfoco é em bandeiras. Ele sabe todas as bandeiras do mundo e desenha. Então, assim, como é que um cara desse não é inteligente, mulher? Coloca eu pra desenhar as bandeiras. O meu, ele vive no mundo dele. Ele é não verbal. Ele repete, pouca coisa ele fala diretamente com a gente, quando é ali com precisão. Ele adora tudo que gira. Ele tem uma inteligência tão grande, ele faz coisas sem ninguém ensinar. Ele é aquele que te surpreende. E ele percebe tudo em volta. Você está aqui conversando, ele já foi e veio. E a gente ainda aqui. É incrível. Ele me surpreende muito. Uma forma, assim, né, de enxergar o mundo da maneira deles. E o mais novo foi aparecendo coisas gradativamente. Seletividade alimentar, cruel, né? Dificuldade no aprendizado, tive que pagar uma aulinha de reforço e aquela questão não cobrar muito, né? Porque foi daí que eu vi essa dificuldade. No meu caso, já era uma criança especial, não é porque não tinha essas iniciativas, essas atitudes. Engraçado, o meu nível suporte 2, ele tem iniciativas, ele atende a comandos, ele tem iniciativa, é incrível. É incrível. O que a gente tem que só parar um pouquinho e refletir, né? Como é um espectro, ele pode espectro, ele pode vir de todas as formas, né? Mas o meu não é porque ele olha ele tem a atenção sustentada, ele me olha nos olhos. Não. E o que mais? Mas aí ele é seletivo, aí vai dizendo, né? Então cada um é de uma forma. Vai ter uns que vai ter mais iniciativa, o outro mais na dele, um que precisa de uma voz de comando, né? Outro já falou da primeira vez, ele te tem como figura de referência e pronto. Exatamente. São muitos e bem diferentes, né, um do outro. É incrível esse mundo deles e assim cada vez surpreende porque por eles viverem no mundo deles você acha que eles não estão, por mais que eu saiba que ele é capaz, que ele está percebendo tudo, mas por eles viverem ali tão na deles que quando vem com alguma atitude você, nossa, ele fez isso. Exatamente. É surpreendente, hoje, é incrível. Eu estava conversando com a mãe que eu já atendi a criança dela na prefeitura, né? Na prefeitura também trabalho com crianças especiais e à tarde na clínica. E ela disse assim, tu acredita que eu estava com ele, olhando no celular, ele estava do meu lado, ele leu o que estava escrito, eu não sabia que ele sabia ler, não. E aí, essa semana eu soube que ele fala em russo. O meu fala um pouquinho espanhol, sem ninguém ensinar, sem ele conviver com venezuelanos. Ele simplesmente, eu acho que ele gostou do dialeto e começou a falar, do nada. E eu disse, nossa, não era... falas enormes, mas era uma frase comprida. E às vezes a criança não tem nenhum tipo de contato, nem nos desenhos, nada. E você fica assim, meu Deus, que inteligência, né? Surpreendente, gente. Assim, deixa eu mesmo amo a esse gente mundo. Eu também amo, eu vivo ele. Eu não sou mãe, mas eu digo que eu sou mãe de multidões, porque professor... Realmente, a professora é uma mãe, é psicóloga, é mãe, é de tudo um pouco, né? Exatamente. Sei disso. E é por isso que é tão importante escutar, né? Quando o professor te chama ali... Olha, vamos conversar. O pai vai um pouco aberto, né, para escutar o que a professora tem a dizer. Ela não sabe tudo, mas ela às vezes ela não consegue e nem pode, né, tá laudando ninguém ou falando na sala de aula, seu filho tem isso. Não é assim. Mas a professora tem uma experiência, né? E às vezes quando ela te chama, não é querendo dizer que sua criação é ruim ou que tá errado. É porque ela quer que seu filho evolua. Nosso maior pagamento é a evolução da criança.
E assim, eles têm vocês muito como referência. Eu costumo sempre dizer que o professor, ele é ali uma formação continuada, né? Ele é a extensão do lar. Lógico que os pais jamais devem deixar as suas responsabilidades de lado. A responsabilidade maior é a nossa, mas o professor, ele sempre está ali complementando. Sempre. Ele não está só ali atividade, ele não tá, ele trata muito também da questão educação. Exatamente. Quando você vê uma criança chamando palavrão, você vai lá e corrige. Exato. Quando você vê uma criança falando errado, você vai lá e corrige. É isso mesmo. E o professor, ele tá sempre ali, né? Ele torce para que você evolua, né? Então, assim, ele é a extensão ali da sua casa. Você passa pelo menos 4 horas com o professor ali. Então, ele conhece você. Às vezes, você tá aqui passando uma atividade, a sala tá lotada, e você... Opa, fulano tá muito quieto. Tá muito triste. Então, se for 30 crianças, você conhece as 30. Exatamente. Quando é que tá mais triste? O que tá acontecendo? Tudo a gente percebe na criança, tá acontecendo alguma coisa. E eles vêm muito falar pra gente, né? Eu Também. já fui 10 anos professora só de então ensino infantil. Só de ensino infantil, né? A minha faixa etária era os 3 aninhos, que a gente é mais mãe do que professora. Na creche. E era interessante. E daí eu peguei até o primeiro ano, na época também. E é interessante que quando eles estão passando problema em casa, eles contam. Eu já ouvi cada coisa pesada. Nossa, faz parte do ofício, E assim, a gente ajudava no máximo que podia, né? A gente sempre faz, né? Sempre faz a mais do que é pra fazer, né? Por isso que a gente diz, tem que valorizar Acaba mais a se profissão. envolvendo, Não tem como. Onde. Quem Você entra acaba na gostando de um por um. Quem entra na educação dizendo, isso aqui não é pra mim, não. A gente depois, 6 meses depois, a pessoa tá toda envolvida, defendendo os alunos. Só ela pode chamar atenção. Os outros professores se chamam, meu Deus do céu, não. Tem ciúme, se Tem apega. ciúme, se apega. Não deixa ninguém... Esses aqui são meus. Uma vez eu estava trabalhando em escola, mas não estava mais em sala de aula. O que aconteceu? Eu estava trabalhando no período da manhã. E aí eu já estava tão acostumada com cada um deles, né? E aí eu passei para a tarde porque eu tive um outro emprego como professora em outro local. Aí, tu acreditas que eu deixei o outro emprego e voltei para amanhã, que eu tava morrendo de saudade. Eu acredito. Eu fui um dia de manhã olhar para eles e eu, oi, gente, ei, tia, como é que a senhora faz isso? Deixa a gente e tal, não sei o que. Eu digo, pronto, e aí voltei para amanhã de novo. Eu disse, não, me volta de novo, que eu tô com saudade deles, não tô aguentando, quero acompanhar até... É impossível. As interações humanas, assim, na educação, desde o infantil até o ensino médio, porque eu também sou bióloga. E aí eu dava aula no ensino médio também no estado e assim, é muito legal essa interação com os adolescentes, né? Já ali jovens, já querem... é totalmente diferente ali das crianças, mas todo mundo tá ali para aprender, né? Ali você tá ali como figura de referência para ensinar eles. Mas eu digo assim, eu sempre falo, acho que foi até um vídeo meu, tem um vídeo meu no Instagram que eu digo, eu não me tornei professora, eu nasci professora. Que maravilha. Eu sempre soube que eu queria ser isso. Não tem outra coisa que você me ponha para fazer que eu sinta mais prazer do que ver, né? As nossas crianças evoluir, nossos jovens. Uma coisa interessante, ano passado eu comprei... Ano retrasado, eu comprei minha casa, fui um correspondente de caixa, quando eu cheguei, uma moça me atendeu e eu olhava para ela e falei, menina, tu não me conhece de nenhum lugar, não? Aí ela falou assim, não, e aí a gente começou, eu falei, tem certeza? Eu sou professora, não fui tua professora, não? E ela sim, já com 19 anos. E eu, meu Deus do céu, não acredito. Aí ela falou, você deu aula em tal escola? Eu falei, dei, depois você me deu aula. Só que foi pouco tempo e entrou a pandemia. Mas, assim, passei uns 3 meses, assim, dando... E eu não esqueci, porque o jeito que a senhora dava biologia era muito engraçado. Olha. Então, assim, e eu não esqueço do conteúdo que você passava, porque, assim, eu acho que a educação tem que ser leve. Porque, assim, é muita história de vida, é muita criança com, né, que tem a vida financeira, né, dos pais separando, que afeta a aprendizagem e a evolução. Então, se você pega aquela carga todinha para você... Né? Eu comecei a absorver muito isso. E foi por isso que um dos fatores que me fez sair. Eu adoeço muito, eu tomo muito para mim. É tanto que eu adquiri ansiedade com a pandemia, com medo que o meu filho pegasse. Então, assim, você imagina eu numa sala de aula. Eu amo criança. Eu sou apaixonada por criança. Eu tomava as dores mesmo. Sei como é que é. E aí, o que é que acontece? Eu ouvia muitos problemas, principalmente quando você atende a crianças vulneráveis. Isso. São famílias desestruturadas, a maioria delas, né? Como você disse, separação, dificuldade financeira e muitos outros fatores, agressões, até casos de estupro a gente ouvia. E é muito difícil. E assim, eu como professora, eu ficava
doente com aquilo ali. E aquilo ia me adoecendo. E eu disse, não, eu não posso mais. Eu gosto do que eu faço, mas está me adoecendo as situações deles. Eu não estou correndo disso. Eu estou me poupando, porque eu sei que o meu emocional não aguenta. Você tem que ser muito forte para ser professora. Exatamente. E saber, assim, que por mais que tu lute, tu não vai dar conta de resolver todos os problemas, né? Exatamente. E assim, eu digo que eu faço o que eu posso com aquilo que eu tenho. Então, eu tento fazer o máximo pelas minhas crianças, né? Isso. Então, assim, quando eu cheguei, que eu vi ela ali atendendo, a gente fica muito feliz, que eu digo, o salário é pouco, mas as emoções são muitas. Exato. Porque a gente encontrar um aluno nosso já trabalhando, já desenvolvido, é uma alegria muito grande, muito né? Grande. Eu digo que esse é nosso maior pagamento. Com assim, certeza. A gente vê nossas crianças evoluindo, chega ali na HGR, meu Deus, já tem aluno meu que é médico. Como assim? Quantos anos eu tenho? E assim, eu fico muito feliz. Tem muito isso, né? Eu tenho alunos formados e assim, eu fico com muito orgulho, muito feliz mesmo. Até por aqueles pelo trabalho mais simples, Não, eu mais, digo exatamente. Entendeu? Eu fico muito feliz por todos eles. Tem alunos, ex-alunos que já são pais, que são avós. Olha, eu tô mais velha. Não vamos dizer idade. Agora sim, Angra, a gente está no período de férias, as aulas vão começar, mas um assunto importante e um assunto que eu, como mãe, também tive dificuldade. Hoje eu já contornei um pouco mais a situação, mas para quem está nos acompanhando agora, a questão da atividade de sala de aula. A correria do dia a dia dos pais, né? A forma como o adulto ele apresenta a tarefa pode facilitar ou dificultar o início, né? O que os pais e professores, às vezes, sem perceber, fazem que aumente essa resistência? Uma das coisas que faz aumentar a resistência é se a atividade for fora da faixa. Assim, não chamar a atenção da criança, né? E quando o pai vai ensinar, por exemplo, trazendo para o pai vai... na pandemia a gente ouviu muito isso, né? Eu não aguento mais ensinar esse menino, então o pai não tinha estratégia. E o filho, ele olha pro pai como uma figura de que você não é meu professor. Eu tenho uma aluna, que eu tô com ela há 7 anos, que a mãe dela diz assim, como é que tu consegue dar 8 atividades para ela e eu só consigo uma? Eu falei, porque primeiro eu tenho metodologia, a gente tem estratégias, e pai, meu amor, é açúcar, pai e mãe é açúcar, ele olha pra você, ele não vê uma figura de referência da aprendizagem. Exatamente. Eu não tô dizendo que você não pode ensinar seu filho, não é sobre isso, mas é como ele te vê. Tu tá ali como outra figura de referência. Então, quando eu chego, eu tenho ali uma autoridade, não é uma autoridade grosseira nem imposta, é uma autoridade que a formação me deu, né? Que eu chego, eu tenho propriedade para falar, então a criança começa. O que causa bloqueio em algumas atividades é a atividade não chamar atenção, tá fora do contexto que a criança vive, né? Então, eu sempre falo muito assim, se eu sou aqui do norte, se eu vou trabalhar alguma planta, eu vou trazer aqui as que tem aqui. Por que eu vou pegar uma conífera lá dos Estados Unidos, alguma coisa assim, para chamar a atenção? Traz o que chama a atenção da criança. Tem que saber mais o meu contexto também. Exato, para poder chamar a atenção dela. Vamos lá, se a criança não quer nem fazer um desenho, porque assim, eu começo lá na clínica, né, observando o traço da criança, como é que tá o traço, como é que tá a coordenação motora, e até onde é que ele vai. Então, tem um paciente que não sabe pintar. E a mãe disse assim, não, mas isso aí tá bonito, tia Angra. Eu falei, não, mas não é assim. Olha só, ele pinta fora dos limites, ele não tem direção de pintura. E só que assim, eu vou falando com a criança e vou dando direcionamento e vou brincando, que eu sou muito brincalhona. Você vai ver muito a questão da faixa etária. O que já era para ele ter alcançado, né, naquela faixa etária. Exatamente. Quais as habilidades ele já tem evoluídas e qual que eu preciso evoluir. Então, quando a gente faz a avaliação psicopedagógica, eu olho o que está defasado na criança, o que está te levando a ter esse bloqueio. Na hora que teu pai te ensina, o pai eu já sei, que é essa figura que ele não respeita tanto da autoridade. Mas e o professor? O professor tem a metodologia, tem tudo, tá fazendo para ti o que pode e você não tá aprendendo. E aí é nessa hora que o pai chega comigo e diz, tia Angra, eu preciso descobrir o que é. Né? E às vezes é o quê? É uma criança que tem menos foco, mas ela tá sentada lá atrás, perto de uma janela com um monte de cartaz. Aí passa todo mundo, a criança olha. Então, assim, é estratégias. Às vezes o professor tem a melhor metodologia, mas ele não está, né, ligando isso. Aí entra o psicopedagogo, que vai na escola, observa o ambiente da escola e diz pro pai, ó, a partir de hoje ele senta mais na frente, que aí esse bloqueio cai. Ele vai estar aqui, ó, direto com o professor vai estar direto com ele. Tem criança que também faz leitura labial, então é mais fácil ele se concentrar olhando para o que o professor diz. Então, assim, tem várias estratégias. Tem criança que leva um monte de lápis, estojo, coloca tudo em cima da mesa e ele se distrai. Ele, muitas das vezes, não tem nenhum transtorno. Mas coisa colorida chama a atenção de criança. Então, ele não vai estar ligado no que a professora está falando, nas atividades que ela está tentando. Então, isso são pequenas estratégias que o professor e o psicopedagogo pode estar ali conversando para evoluir essa criança. Nossa, e nessa pandemia foi uma dificuldade, assim, em massa,
né? Como você acabou de falar e descreveu tudo. Dificuldade dos pais em lidar. A gente realmente não era um professor. E assim, foi muito dificultoso. É tanto que você vê crianças que estavam... O meu filho estava numa fase de alfabetização, em plena pandemia. Em casa foi uma dificuldade extrema, mesmo eu já tendo sido professora. O que acontece? As coisas vão evoluindo, vão mudando as estratégias. E assim, mesmo eu com um pouco de conhecimento que eu tive lá atrás, não fez efeito em casa. Não fez, porque lá você é mãe. Ele respeitava a professora. Tudo que a professora dizia, sim, sim, não, não. Nossa, para ele era tudo. E na pandemia... Agora, em casa, no total conforto do lar, a gente sempre dividia. O pai era matemático, porque era muito bom com matemática, e o português e outras atividades. O pai perdia a paciência, perdia as estribeiras. Ai, por que tu não aprende? Eu disse, olha, tu vai frustrar o menino, tu vai travar o aprendizado dele, ao invés de tu ajudar, tu vai estar aí. Se eu não estou enganada, depois da pandemia ou foi mesmo no tempo da pandemia, não estou lembrada, que foi baixado um decreto, ou é uma lei, algo assim, que era para evitar mandar atividades para casa para criança muito pequena, de 3, 4, 5, porque tinha aumentado o número de agressões com a criança. Porque o pai não tinha paciência. Então, os maiorzinhos, às vezes, ele já fazia só. Mas as crianças não. Então, assim, geralmente na creche a gente não manda por causa disso. Esse cuidado, né? Porque a criança tem que fazer. O pai não tem estratégias para ensinar. Então, acaba partindo para alguma agressão. Exatamente. A falta de paciência, Falta né? de Que paciência. tem muito. Tem. E não é fácil, assim. A gente tem estratégia e tem dia que a gente fala uma, fala duas, fala três, respira fundo e volta. Verdade. Mas foi isso que eu escolhi. Então... uma hora eu vou ver essa criança evoluindo, né? Mas o pai não. Ele já contrata logo um professor, ele quer partir para agressão, para bater. E não é bem assim, né? Porque aí acaba fazendo tudo aquilo que a gente já falou. Os bloqueios, a comparação, se colocando para baixo. Né? Abaixa a autoestima da criança e aí o desenvolvimento na aprendizagem é bloqueado. Só dificulta cada vez mais. Só dificulta. Angra, e existe diferença entre criança e também ela que procrastina, né? É aquela, simplesmente ela não consegue organizar por onde começar. É aquilo que eu já falei. Se você tem a criança ali, você percebe. Esse aqui tá procrastinando mesmo, mas ele sabe. Mas ele já sabe essa atividade, ele pinta muito bem, sabe que escreveu o nome dele. Falando assim da infância, né? Esse aqui não, ele tá há 1 hora tentando escrever o primeiro nome. Então, você já começa a ligar ali. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa melhorar. Eu vou dar atenção aqui. Então, a gente consegue diferenciar, sim, quem é aquele que procrastina daquele que tem alguma dificuldade a mais. Muitas das vezes, o que é ruim é o professor só na sala de aula e tem mais crianças com laudo, que não são laudadas, que também precisam de mais atenção e o professor não sabe por onde começar. Mas ele sabe. Se você sentar com ele e perguntar, professor, quem são os que estão com dificuldade na aprendizagem e aqueles que já sabem e estão mais na brincadeira, porque já sabe. Porque tem uns que são assim. Eles falam, eu não sou bebê. Eu digo com 4, 5 aninhos, né? 6. Eu não sou bebê, isso é tarefa de bebê. Então, você sabe, esse aqui ele não faz porque ele quer. Ele sabe, ele só tá ali com a preguiça dele. Não é nenhum transtorno. É porque naquele momento ele não quer. Daqui a meia hora ele vem e faz bem. Mas aquele que tem alguma coisa, ele vai se frustrar, ele vai... Tem um deles que rasga a atividade, apaga muitas das vezes, diz que não vai conseguir e fica num cantinho ali. Então, o professor sempre sabe, assim. E procura estratégias, né? Exatamente. É uma coisa que a gente tem sempre que estar muito atento. Há crianças também que precisam de mais previsibilidade, né? Para se sentirem aí seguras. E como é que a rotina ela ajuda aí no processo de começar uma tarefa? Eu me lembro muito que essa questão de previsibilidade a gente tem muito com a criança autista. Né? Mas serve para todos. Serve para todos, pra né? Para todos. Imagine assim comigo. Semana que vem tu vai começar um novo emprego. Só que tu não sabe como é que é o chefe, como é que é o ambiente, nada. Tu não vai ficar ansiosa? Exatamente. Tu tem algum laudo? Olha que comparação maravilhosa. Tu tem algum laudo? Não. Mas se eu chego, eu que já trabalho lá e digo assim, Adriana, lá é muito bom. Lá tem um cafezinho, tem hora da fofoca, tem hora de todo mundo pegar no pesado. Tu não já se tranquiliza? Isso é previsibilidade daquilo que vai acontecer, então tu se acalma. Claro. Se você tem previsibilidade, a chance de você, né, disparar uma ansiedade naquela semana que tu vai lá pro novo emprego é menos. Porque tu já sabe o que espera, né? Tu já sabe o que te espera ali. Então, isso evita a ansiedade na criança. Então, por isso que é muito recomendado para autistas, né? Na época eu estudei o ABA, né? E apliquei em casa. Hoje não sei mais para onde vai, porque assim, a gente, graças a Deus, hoje só no comando já dou a previsibilidade para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Exatamente. Lá vai ser assim, 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 vamos lá e a gente vai.
Hoje eu tirei eles das telas, eu me dei o luxo, a casa pode esperar. Exato. Vou já ali com eles, de tarde eu trabalho, mas pela manhã vamos dar essa oportunidade para as crianças. Levei eles aos zoológicos e fui em 2 ao mesmo tempo. Fui lá no Sexto Beck, antigo Sexto Beck, e Sétimo Bis, né? E fui aqui no Bosque dos Papagaios. Foi incrível. Ó, memórias afetivas, tempo de qualidade. Você acha que eles vão esquecer isso? Não vão. Jamais. Custou quanto? Nada. Nada, só um tempo, né? E Só o um tempo pouquinho também de é caro, mas assim, é teu filho, né? Ele é teu. Tu tem que fazer o melhor por ele. Eu não posso esperar, porque assim, eu tenho um exemplo de hoje, eu tenho muito dinheiro, eu tenho 10 terapeutas, eu tenho 10 funcionários na minha casa para fazer tudo. E aí? A única coisa que o teu filho tem é dinheiro? Ele não tem amor, ele não tem atenção, e eles cobram. Cobram. Realmente, cobram mesmo. E assim, faz uma diferença tão grande, né? Ficam felizes, né? Fazem memórias afetivas. Exatamente. E é incrível, e a gente ainda passa aprendizado, porque é onde você chega, eles perguntam, como é que funciona isso? Por que isso é assim, assim, assim? São a gente descobertas, vai né? São descobertas que você vai fazendo. Nunca viu pessoalmente um viadinho, coisa mais linda. Nunca tinha visto o animal ali de perto e viu, coisa linda. E a gente vai fazer isso mais vezes e isso é muito importante. A gente vai se adaptando a esse mundo novo, sim, né? Você vai ali se descobrindo no dia a dia, tirando as crianças mais da tela, dando exatamente mais atenção. Por isso que você fala aí da rotina é tão importante. Gente, criança adora rotina. Todos nós temos que ter uma rotina, né? Ali o adulto sabe controlar, né? Mas a criança, ela tem que ter uma rotina. Né? Eu levanto, eu escovo os dentes, e tem coisa que é inegociável. Escovar os dentes, tomar banho para criança autista, né? Que tem alguns que têm sensibilidade, resistência, que você tem um pouco mais de voz de comando. Então, assim, eles precisam dessa rotina. A rotina já faz. 3 horas da tarde eu vou fazer atividade. Ele já se condicionou a isso. Então, ele não vai te dar trabalho. Agora, sim, é conversar, né? Olha, vai ter 1 hora de tela, que eu falei, e agora você, quem já lê, né? As crianças que já são leitoras, mais 1 hora de leitura e depois 1 hora de massinha. Geralmente assim, né? Eu digo para os pais, trabalha com ele as habilidades básicas, né? Que é a atenção, a memória. Porque imagina, se essa criança tem essa rotina, que em uma parte do dia ela vai trabalhar a memória. E como eu te falei, não é coisas caras, não é coisa que, oh meu Deus, eu tenho que ir na loja mais cara comprar. Não. É separar uma roupa. Vamos catar folha pra gente fazer um quadro. Entendeu? A gente vai se desdobrando, vai pensando do que fazer. Por exemplo, lá em casa a gente tem uma rotina. Eu pensei, meu Deus, vai quebrar a hora do almoço. Se passar a hora do almoço, 12:00 em ponto, ele não almoça. E aí o que aconteceu? O pai tá de folga hoje, eu digo, então você cuida do almoço. Eu levo eles lá, quando eu voltar o almocinho tá pronto. Antes do 12:00 eu chego, dou banho neles e eles já vão almoçar. 12:00, cravado. Ele comeu tudo. E deu certo. E ele sabe olhar a hora? Porque a gente diz que eles têm um relógio biológico que se for aquela hora, ele sabe exatamente aquela hora. Ele sabe exatamente aquela hora. E você olha para o relógio e já é. Exatamente, é desse jeito que funciona, é incrível. Então, por isso é tão importante a rotina, porque você já conhece o funcionamento do seu filho. Então, aquilo que tu faz com cuidado, com amor, a rotina é muito boa. E ela torna previsível sua vida e a deles. E costumam ser bem eficazes, bem né? Eficazes. Deixam a vida da gente mais prática. Isso no início, até a descoberta, né? Isso tanto serve para as famílias típicas como as atípicas. Quando você começa ali uma rotina, quando você vai se descobrindo, quando você começa, se torna uma coisa tão mais fácil, tão mais eficaz, a gente começa a achar estratégia e ali se desdobrando para tudo dar certo ali no decorrer do dia a dia. E é por isso a importância do diagnóstico, de fechar o laudo. Quanto mais cedo você souber, mais rápido você acha as estratégias, acha os profissionais certos para que ele consiga, né, essa criança consiga se desenvolver. Porque tem gente que recebe o laudo, essa criança vai ser uma inválida. Não, meu amor, ele vai casar, ele vai ter amigos. Mas assim, se você você que é o adulto, que tem que tomar responsabilidade, não ir atrás dos profissionais para que ele evolua, o que a escola pode fazer? A escola vai cuidar da aprendizagem, mas se as habilidades básicas não tiver desenvolvida, como que a escola vai prosseguir? Aí, de novo, a escola e a família é parte importantíssima nesse progresso da criança. Um não anda sem o outro. Exatamente. Agora, sim, uma coisa muito importante é quando todos esses sinais que a criança dá, que o professor, lógico, ele diagnostica ali na hora. Né? A gente já sabe que vocês têm um olhar clínico incrível. Quando muitas vezes os pais que estão ali convivendo não enxergam, o professor vê. Que sinais indicam que essa dificuldade ela merece aí uma atenção mais especializada? Vamos lá. Como eu falei, né? Tem aquele mais agitadinho que diz que não vai fazer, mas sabe fazer. E aí a gente percebe que aquela criança ela é um pouco mais desatenta,
né? Ela não gosta muito de interação social. E aí eu trago aqui para o mundo do TEA, do autismo, né? Não tem interação social. O que acontece ali? É uma atividade coletiva, de um cartaz ou de uma montagem de blocos, né? Porque a gente, na primeira infância, na educação infantil, a gente usa muito brincar para avaliar. Né? E muitos pais dizem, esse menino só vem para cá para brincar? Não é, gente. Principalmente os da prefeitura, que eu digo, não é. E das particulares também. O brincar, ele revela muito. O brincar funcional, por exemplo, que é uma das avaliações que a gente faz. A criança pega um carrinho, um caminhãozinho, coloca no colo e nina como um bebê. É essa a função do caminhão? Não é. Então, ele não tem um brincar funcional. Né? Então, ele pega uma panelinha e fica o tempo todo batendo nela, ou uma boneca e todo o tempo batendo. Então, ele não sabe a função dos brinquedos e nem o brincar da forma correta ali. Não que ele não possa ter imaginação, não é sobre isso. Que uma hora eles vão, né? Mas, assim, é todos o tempo a criança com um brincar disfuncional. Então, você já liga um alerta, né? Muitas das vezes o professor não tem conhecimento para dizer, é isso, mas ele sabe que ali tem alguma coisa. Por isso que é importante a família estar sempre na escola e aceitar, né? Exato. Porque o professor ele não quer o mal do pai, da mãe, então ele quer que aquela criança evolua. Outros pontos que a gente pode observar, né? Além da desatenção, falta de foco, a criança com muita sonolência, né? Então, assim, é bom uma conversa com os pais para entender que hora essa criança dorme, como é que é a alimentação dele e a rotina dele. E às vezes o pai diz, eu tenho certeza que ele é TDAH. Já chega dizendo, é TDAH. E eu digo, que hora que ele dorme? 3 horas da manhã, ele fica com o celular. Difícil, né? Aí eu disse, certo. E como é que é em casa? Ele aceita algum comando? Não, ele não escuta não. Tem que ter, tudo ele faz com o celular. Né? Então, assim, ele tem alguma atividade, como você falou, da importância das atividades domésticas, né? Ninguém está dizendo que é para a criança trabalhar em casa, né? Ter pontos, assim, encher uma garrafa, aquilo que já foi dito. E aí a gente pergunta pro pai, como é que é a rotina dessa criança? Não, é assim, ele acorda 10 horas, de 10 horas na frente das telas até a hora de vir para a escola. Então, ele já está hiperestimulado, ele chega na escola cansado, com a vista cansada, ele quer o quê? Deitar em cima da cadeira. E agora que é a hora da aprendizagem, cadê? Não tem. A gente sabe o prejuízo da luz azul na nossa... É tanto que hoje os óculos de grau têm tratamento, como é que se diz? O tratamento para quem fica muito na frente da tela do computador e também do celular, né? Da luz azul que chamam. E aí, como é que não prejudica uma criança dessa, né? E é o tempo todo, muitas delas aí não é o uso o dia inteiro, sem limite nenhum. E aí tem que lembrar que ele está em desenvolvimento. Exato. E o cérebro vai pegando essas informações, esses estímulos, e ele fica super estimulado. Ou ele vai dormir, ou ele vai correr na escola toda. Aí diz, é TDAH. Mas não, então assim... Que hora que essa... Então, assim, a partir de hoje, ele vai dormir às 9, vai jantar, vai dormir, e vai ter essa noite de sono. Com 3 meses depois, o pai volta na escola, professora, o menino tem outro comportamento. E a professora diz, o seu filho mudou completamente. Então, imagina aí, né? Já ia dar um laudo, que não era preciso, já ia rotular uma criança, porque tem que ter cuidado, porque esses rótulos que tá tendo aí demais, né? Ele é pro resto da vida. Tem aquela pessoa vai dizer, eu sou isso pro resto da vida. Mas não é uma alimentação errada, é um horário de dormir errado e hiperestimulação. Se você observar, os desenhos que são passados hoje, ele tem uma cor diferente do nosso tempo. Preste atenção nas cores. Aquelas cores, ela é como uma droga para afetar partes do cérebro para a criança não querer sair daquilo. Diferente das tonalidades... São viciantes, né? Diferente das tonalidades, por exemplo, do ursinho puff, do pica-pau. Tu vai olhar a tonalidade das cores. Entendeu? Então, assim, ó, não é que eu demonize tela. Eu acho que você pode usar a tela a seu favor. Saber usar com sabedoria, né? Isso. Agora, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, já que a gente tocou nesse assunto, nas questões de... Quando todas essas observações, tá? Você falou todos esses fatores, muito válido. Mas quando realmente a criança ela é laudada, foi diagnosticada com TEA, ou TDAH, ou outra coisa. O que é que você fala como profissional da área para os pais que não aceitam? Porque eu já visualizei muitos. Por quê? Eu não sou profissional, mas eu sou mãe. E pelo fato de você conviver, você olha, mas você vê que tem, como a gente tinha comentado antes, tem famílias que não aceitam. Não aceitam. Nossa, é porque tem gente que falou que acha que a minha filha é autista, ela não tem isso. Ela não é doida? Ela não é doida, como se fosse uma doença. E não é, de fato. A gente sabe como é prejudicial os pais que não aceitam, que não levam seus filhos para estímulo desde cedo e não aceitam. Eu conheço uma pessoa, não cabe aqui a gente citar nomes, mas a criança é visivelmente uma criança com TEA. E os pais não aceitam, a família inteira não aceita.
E assim, quando ela tiver maior, essa criança vai sofrer um bullying. Essa criança vai sofrer N coisas por aí. Por quê? Porque ela não está com seu laudo, não está com seu diagnóstico. Sendo que muitos que já têm um laudo diagnóstico já sofrem por aí. A primeira coisa que eu digo pro pai, depois que eu falo tudo isso, ele é resistente, eu digo assim, você é eterno? Porque assim, pai de autista Ponto não é chave. eterno. Exatamente. Eu Você já é ouvi isso uma eterno vez. porque não tem condição. Você cria seu filho para o mundo. A gente sempre vai respeitar as particularidades dele. Sempre. A gente sabe que eles têm estereotipia, né? Audição muito apurada, sensibilidade, né, da luz. O shopping, por exemplo. Tem shopping aqui que tem a luz muito clara, então aquilo ali irrita demais eles. Então, tudo isso é nesse contexto que a gente vai falando. Tudo isso é estímulo, né? Visual, auditivo. Tem crianças como o meu, hipersensibilidade. Ele ao toque. A cores demais, aí, a muita luz. Eu chego pro pai e falo, você é eterno? Não é eterno. Então, vamos tentar evoluir ele o máximo que puder, para quando você se for, ele conseguir andar daqui para frente. Porque se você é uma família pequena, que não tem muita rede de apoio, aí é que você tem que... Não, meu filho tem, ele precisa de ajuda. Quem está de fora não consegue perceber quem está visualizando ali dentro, né? Por exemplo, uma vez uma estudante de pedagogia me fez uma pergunta que me chamou muita atenção. Ela falou, Adriana, por que você leva ele para a escola se ele não acompanha a turma? Eu já ouvi isso também. Eu falei, porque, olha que pergunta interessante você me fez, porque me fez também pensar o que ele tem ali de benefício. Exato. A maturidade. Ele não está acompanhando a turma, lógico, ele está tendo ali inúmeros aprendizados das coisas que a professora está adaptando ao nível dele. Mas, assim, uma coisa que eu observei grandemente é que ele, no convívio com os outros jovens, ele está com a maturidade dele igual ao dos outros. Ele não está bebezinho, aquele menino desse tamanho, bebezinho com comportamento de criança. Ele está acompanhando a evolução da idade dele, da faixa etária dele. E assim, eles se espelham muito no comportamento do outro. Sim. Eles se espelham, eles imitam, né? Por exemplo, por que é tão difícil eu saber que uma menina é nível 1 de esporte? Porque a menina nível 1, e agora tu vai lembrar da tua turma, a menina nível 1 de esporte é aquela que gosta do casaquinho, a que fica mais no cantinho, que ela não dá trabalho. Eu não vou ficar olhando ela, eu vou ficar preocupada com aquele que tá correndo na sala. Então, aqueles que a gente não esquece o nome. É isso. Então, aquela ali vai passando despercebida. Ela vai passando. E a gente não sabe. Né? Como foi que ela evoluiu? Não vai evoluir, porque eu não sei. Agora, Angra, eu te pergunto, em que momento a família ela deve procurar um psicopedagogo ou outro profissional? Exatamente, por todos esses apanhados, né? O pai vai chamar, a escola vai chamar, a escola está sempre acompanhado, quem chama é o professor da sala multifuncional, que eu acho que tu conhece, né? Eu sou da multifuncional, eu que chamo para essa conversa, com muito respeito, me colocando no lugar do pai, né? Rapidinho trazendo para o que eu ia falar, e acabou passando, que tu falou, né? Do espelhamento do teu filho. Antes de chamar os pais, né? A gente observa a criança, não é no primeiro mês que a gente chama o pai, a gente observa pelo menos 4 meses para chamar. Uma experiência que eu tive, né? Que eu era de creche também, de 2 a 5 aninhos. Crianças, que não provavam comida nenhuma, né? Os 2 anos, 3 aninhos, eles sentavam na mesma mesa com todos, por isso a resposta, né? Que é tão importante essa interação. Sentava e começou a observar outras crianças comendo tapioca, com queijo. Meses, ele só olhando. Depois ele pegou a tapioca, colocou na língua, gostou do gosto e foi comendo. Então, assim, quando a gente chamou o pai, que a gente disse isso, que a gente tinha foto e tudo, o pai ficou, meu Deus. É surpreendente. Como que ela evoluiu. Então, tá aí a resposta, porque é tão importante você não tirar da escola as interações humanas. Exato. Nada vai substituir as interações humanas. O meu pequenininho, tudo que eu faço. E a escola, ela sempre está proporcionando um lanche saudável, né? Que isso é muito importante, a gente está enfatizando. Eu faço em casa a tapioquinha, o cuscuz, o pão, a gente sempre fica ali revezando. E aí, o que acontece? Ele não comia em casa, o que tem seletividade alimentar, o que é menor. E aí, o que acontece? Eu não sabia mais o que fazer. Inventava uma coisa, eu sou daquela. A criança não come isso, eu estou inventando uma coisa, eu estou inventando outra. E aí, quando ele foi para a escola, viu os outros coleguinhas comer e começou a comer tudo. Olha que bom. E eu fiquei assim, maravilhada e agradecida. Aí tu me fala, ambiente escolar é só para aprender o A, I, O? É muitas coisas. É muitas camadas. Envolve muitas coisas. Então, tirar a criança desse convívio é limitar ela.
A gente não pode limitar. E é por isso, né, que a pergunta, né, quando é que é a hora de procurar um profissional, né? A escola chama o pai, ali numa conversa mediada, pede pro pai, e o pai tem interesse, realmente, eu já observei. Ele vai contar as características que ele também observou em casa. E ele diz, aí muitas das vezes eles falam, não, a gente só estava esperando o parecer de vocês também. Por onde é que eu começo, né? Como eu era de coordenação, então assim, eu recebia os pais, antes de ir para multifuncional, que agora eu tô na multifuncional, eu recebia os pais, e como eu sou da área, era mais simples para mim. Eles falavam, mas eu tô perdido, não sei por onde começar. Então, vamos lá. Primeiro, você procura uma neuropsicóloga, né? Ela vai fazer uma avaliação, né, geral. Você vai levar para o neurologista, neuropediatra, psiquiatra, e aí ele vai, juntamente com o olhar dele em algumas questões, ele vai juntar com um relatório da neuro e vai observar. Depois disso é que ele vai te dar uma recomendação de quais profissionais seu filho precisa. Se ele for verbal, tiver uma fala bem, ok, dentro dos parâmetros que é para a faixa etária dele, por exemplo, não vai precisar de fono. Tem outros que precisam. E lá vem o psicopedagogo, né? E aí cada profissional vai estimular na sua área. Eu, que sou especialista da aprendizagem, vou para esse rumo, para esses estímulos, né? E aí cada profissional vai. É quando a escola chama, nem precisa a escola chamar também, eu tô falando assim, né, nessa linha. Mas muitas vezes o pai observa e não sabe por onde começar. Mas se não souber por onde começar e também não tiver dinheiro para começar pela neuropsicóloga, comece pelo hospital público, né? Procurando um neurologista ou um neuropediatra, que ele vai te colocando os caminhos e te dando um encaminhamento para isso. Exatamente. Como é que a gente faz para aquelas crianças que não são atendidas por você? A gente sabe que você está no município. Sim. E também atende particular. Onde é que a gente te encontra? Como é que tá nas suas redes sociais? As minhas redes sociais, né? Eu tenho o Instagram profissional, que é Angra Rocha, né? Com 2A no final. E eu atendo na Clínica Aconchego, ao lado da GEAP, então não tem nem erro. Qual é o bairro? Qual é a São rua? Francisco. São Francisco. Agora, a rua, acho que é... Mas tranquilo, a gente te encontra. É ao lado da GEAP. A gente te encontra. Pronto. Maravilha. Olha, fica aqui os nossos agradecimentos. Que conversa maravilhosa e produtiva. Para quem acompanhou, vai estar tirando vantagem sim, porque isso aí é uma dicas para a vida, né? E você conhece alguém que está merecendo ouvir essa nossa conversa? Já compartilha. Você vai nos encontrar aqui, ó, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Já compartilha essa informação maravilhosa. Fica aqui os nossos agradecimentos à professora Angra. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi muito bom. E assim, eu sempre falo, né? Além de tudo isso que a gente falou, desse cuidado que a gente tem com as crianças que estão na aprendizagem, os autistas, os TDAH, e eu deixo uma mensagem aqui para os pais. É muito importante cuidar de quem cuida. Perfeito. O pai e a mãe também têm que se cuidar. Porque na hora da birra, na hora de uma crise, é muito importante que ele esteja bem, né? E eu falo isso e eu me emociono porque eu já tive esses momentos de ajudar a mãe que não sabia para onde ir. Então, assim, muitas das vezes a gente se preocupa com eles e tá tudo bem, tá certo se preocupar com eles. Mas vamos você também se cuidar. Porque se você estiver bem, você evolui eles demais. Eu aprendi isso, né? viu? E tô aprendendo todo dia. Muito bem. E você também se cuidar como profissional. Como profissional, para não pegar tudo, Exatamente. Muito obrigada. Nada. Que conversa maravilhosa. Esteja sempre convidadas. Nós estamos sempre de portas abertas e o Conversas Inclusivas te aguarda também. Oba! Você e sua irmã. Quem é no Conversas Inclusivas? Sou eu. Que chique! Obrigada, nada. viu? Então vamos ficando por aqui com mais um podcast, Entrevistas DPE. Até a próxima, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.